Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa estar derramando graça, bênção, misericórdia sobre a vida de cada um de vocês, de suas famílias. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha da EBD, essa aula abençoada, maravilhosa, em que a gente juntos vai crescendo, aprendendo, estudando a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e nunca volta vazia. E hoje nós estudaremos a lição número 11, e já estamos na segunda carta de Pedro, né? Começamos semana passada com o irmão Gutenberg. E continuaremos a estudar essa carta tão especial que esse apóstolo escreveu com o intuito de passar para todos aqueles que se converteram ao Evangelho o modo em que eles devem se comportar à luz do Evangelho, em que eles devem observar sobre a liderança, em que eles devem observar sobre o comportamento em comunidade, no trabalho, em relação às autoridades. Então, tudo isso Pedro vem esclarecendo através dessas cartas tão claras e abençoadoras. Mas antes de tudo isso, vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que temos, Senhor, de estar, Pai, na tua presença para aprender mais um pouco juntos, em classe unida, classe Sacar, igreja viva do Senhor, Pai. Senhor, sei com os nossos corações, Senhor, para que não seja enganoso, Pai, que possamos aprender, reter tudo aquilo que seja falado e que não seja eu a falar, seja o teu Santo Espírito, para que tudo que seja falado esteja conforme as Escrituras, Pai. Louvado seja teu nome, te agradeço por essa classe linda, maravilhosa, em que todos são tão unidos, em que todos perseveram na fé, em que todos buscam estar cada vez mais na tua presença e cada vez mais no processo de santificação para subir a escadinha da santificação e chegarmos cada vez mais perto daquele que temos que olhar, que temos que observar, que temos que agir conforme ele nos ensinou. Jesus Cristo. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Nós choramos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Ô glória, ô glória. É bom demais, né, irmãos? Estarmos nessa comunhão abençoada, santa e maravilhosa. Bem, peraí que eu tirei a mão da folha aqui da Bíblia e voou. Pronto, achei aqui. Hoje a gente vai estudar o versículo, capítulo 1, né, da segunda carta de Pedro, do versículo 3 ao versículo 11, tá? Eu vou ler todo ele, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, e depois a gente vai mencionando. Mas antes, pensaram que não teria? Não podemos deixar de ter o nosso abraço de família. Então vamos lá, todo mundo preparado? Quando eu falar 3, a gente abraça todos uns aos outros, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Abraço de família, classe Sacar, classe linda, rica do Senhor. Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá, vamos agora para a nossa lição. Capítulo 1, versículo 3 ao 11. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade.
A piedade, a fraternidade o amor. 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não estejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. 11. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui, voltando aqui para o 3, começa a falar assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, gente, aqui o apóstolo Pedro, ele vem falando que tudo vem do Senhor. Tudo foi concedido pelo Senhor através da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Então, pelo pleno poder, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Quem nos chamou? O Senhor, para a sua própria glória e virtude. Então, tudo aquilo que o Senhor preparou para que possamos ter graça, ter fé, porque tudo isso vem dele, não é para que nós nos gloriemos, é para que haja a exaltação da sua glória e das suas virtudes, Pedro, ele está falando aqui que o lado espiritual dos crentes, dos cristãos, não é deles, não decorre deles, nem de nenhum poder que eles possam ter, porque eles não têm poder, Cada um de nós, a gente tem essa suficiência espiritual porque decorre do poder de Deus, o poder divino, que está lá em Efésios 3:20, que fala também sobre isso. E foi ele que nos deu Cristo para que ressuscitasse entre os mortos, para que nos trouxesse cada vez mais esse achegar a ele, porque nós tínhamos rompido com o Velho Testamento e o Senhor envia através de Jesus Cristo para que se forme uma nova aliança, e uma nova aliança debaixo da graça. Versículo 4. Por meio delas, dessas virtudes, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, Deus é maravilhoso e ele não muda de ideia. Então, tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que está na palavra de Deus, em promessas, isso vai se cumprir nas nossas vidas. E que promessas, Vamos falar de algumas promessas que existem na Bíblia para as nossas vidas. É uma vida espiritual, Uma vida espiritual pautada no Senhor, uma vida ressurreta. Que ressurreição é essa? Após a morte, Nós não ficaremos mortos, será uma morte natural, mas nós ressurgiremos para a vida eterna. A vinda do Espírito Santo, Que o Espírito Santo foi deixado por Jesus para ser o Consolador. A abundante graça, olha que promessa, essa graça que nos alcançou, que nós não merecemos, mas ela nos alcança para que possamos ter a vida eterna. A alegria do Senhor é a nossa força. Gente, a gente sabe que as coisas não andam fáceis, o mundo está complicado, sabemos que não somos desse mundo, estamos aqui de passagem, Somos peregrinos, como diz a palavra, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E uma coisa que eu quero deixar para vocês, que foi falado pelo apóstolo Paulo, Quando ele estava naquela questão do espinho na carne, que ele estava sofrendo, não foi fácil, ele ser o pregador, ser o grande missionário, que levou a palavra de Deus, que levou a palavra da salvação através de Jesus Cristo. E ele em um momento falou: Senhor, por que eu estou nesse sofrimento tão grande por levar a tua palavra? E aí Deus falou com ele:
Paulo, a minha graça te basta. E é assim, meu irmão, que eu quero que você comece a olhar para o alto e olhar para você mesmo e ver que mesmo diante de tantas dificuldades, a graça do Senhor nos basta. E essa alegria que Ele derrama sobre nós, a alegria de sabermos que estaremos todos juntos, aonde? Na mansão celestial, um lugar que está sendo preparado para cada um de nós. Isso é a promessa maravilhosa. A promessa do Senhor não é nos livrar do inferno. Não foi para isso que o Senhor enviou o seu único filho. O Senhor enviou o seu único filho para que nos salvasse. E não ir para o inferno é consequência. Mas isso precisa ser feito de uma forma real. E isso é que Pedro vem falar com essas cartas. Não só Pedro, mas como os outros escritores da Bíblia. Então aqui, voltando para as promessas, né? A alegria, a força, a orientação, o socorro, gente. O socorro bem presente na angústia. E vem da onde? Vem do nosso Senhor. Né? Ele providencia sim questões naturais, humanas, para que possa ser aliviado o socorro. Mas o socorro principal vem do nosso Deus. E aí, outras promessas, né? O socorro, a instrução. Que instrução é essa? Instrução na palavra. Deus deixou tudo escrito para que pudéssemos aprender o que Ele quer que nós façamos, de que modo Ele quer que nós façamos. A sabedoria que a gente estudou tanto em Tiago, que é só pedir que Ele vai nos dar sabedoria de forma abundante. O céu, gente, o céu é uma promessa para a nossa vida, é uma promessa da vida eterna, né? Então, essas recompensas eternas que o Senhor tem prometido, Ele vai cumprir. Mas Ele vai cumprir para todos? Ou somente para aqueles que o buscarem, que o temerem, que declararem que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador? É para esses. E sabemos, né, que a salvação é individual e que cada um deve examinar a si para entender e saber se está sendo aprovado por Deus. Porque a palavra também fala que no momento final, alguns chegaram para o Senhor e eles vão receber dele: nunca te conheci. Mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não te conheço. Então, meus irmãos, que possamos cada momento, a cada dia que acordarmos, abrirmos os olhos, pedir ao Senhor: Senhor, me direciona para que hoje eu possa subir mais degraus na escadinha da santificação, da nossa escadinha, né? Que é tão lúdica, mas é tão assim, fácil da gente entender. Será que temos subido? Será que estamos estagnados? Será que estamos parados? Será que estamos descendo? Então é isso que o Senhor vem falar através dessa carta, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que Ele deixou para nós, porque a graça, a misericórdia, tudo vem dEle, nada vem de nós, não somos nada, ninguém é nada, ninguém pode dizer que é o cara, que é isso, não, somos pó. E pela graça e misericórdia dele fomos justificados para que possamos, para que busquemos cada vez mais nos santificarmos, melhorar o nosso comportamento e estarmos juntos na mansão celestial. Vamos continuar aqui. Peraí, deixa eu ver. Onde que eu parei? As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Isso a gente já estudou bastante, né? Que são os desejos carnais, as paixões mundanas que estão fora do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Aquilo que tira o foco de santidade, de santificação na busca cada vez para que cheguemos à glorificação. Aqui, cadê? Tinha uma coisinha que eu queria falar. Essa parte de coparticipantes. Eu quero deixar para vocês, eu não sei se eu já falei em alguma aula sobre isso, mas se falei, vou falar de novo. Jesus Cristo, ele veio para quê? Para que nos trouxesse vida. E vida não é uma vida comum, é uma vida vamos lá, quero escutar. Jesus Cristo veio para que nos trouxesse vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância significa viver conforme a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Viver em alegria,
Viver sabendo que se acontecer algo, nós temos um Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, né? E outra, meus irmãos, Jesus veio, morreu, sofreu e ressuscitou. Ele levou sobre si tudo aquilo que seria sobre as nossas costas. E ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Só que ele é tão maravilhoso que mesmo ele sendo o grande vencedor dessa história, ele nos fez co-participante dessa herança. Por isso que nós somos mais que vencedores, porque mesmo sem termos feito o sacrifício foi feito por Jesus, nós nos tornamos co-participantes dessa grande vitória. Aleluia, né, meus irmãos? Então vamos lá, continuando aqui. O 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. Então aqui ele vai colocando cada uma das qualidades para que a gente possa ir acrescentando. Parece até que a gente está lendo sobre o fruto do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia ela é toda interligada, o que ela fala lá atrás, ela confirma aqui na frente, o que ela já falou aqui na frente, ela já confirmou lá atrás. Então a Bíblia ela tem uma direção só, que é voltada para o Senhor, que ele não faz nada de confusão. Então aqui ele vem, vamos lá, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu vou falar o que cada uma dessas questões representa de um modo mais simplificado. Vou até usar a nossa revistinha para poder falar sobre isso. Essa virtude, o que significa essa virtude? Essa virtude significa um comportamento por excelência de um modo com moral, né? Dos bons costumes, uma pessoa que seja... que tem um caráter, um bom caráter. E aí, voltando para os cristãos, nós, né, o caráter de Cristo. O conhecimento, que seja um conhecimento excelente, que seja conhecimento vindo da parte do Senhor, conhecimento da palavra, principalmente para quê? Para que haja um discernimento espiritual e que não haja engano, que não seja levado como um menino, que é levado pelo vento, pelas falsas doutrinas. O domínio próprio, ele é a capacidade que nós temos de quê, gente? Domínio próprio. O que a gente entende disso? De controlar o outro que está lá na frente, que está perto de você? Esse que está aí do seu lado? Não. O domínio próprio é um exercício, é uma autodisciplina de controlar a si mesmo, né? E ainda se colocar de um modo submisso ao nosso Deus. Que mais que aqui? Perseverança. Perseverança é aquela questão de não desanimar, estar sempre preparado, animado, motivado, prosseguir, olhando para o alto, mesmo nos momentos de adversidade. Que outro? Piedade. Piedade, ele vem mencionando sobre a reverência e o culto ao nosso Deus. O piedoso, aquele que tem piedade, ele é temente a Deus. Outro, fraternidade. Fraternidade vem da afeição, do carinho, do amor a Deus, a afeição aos outros, o amor a Deus e aos outros, ao nosso irmão. Lembra que é aquela questão do vertical, né? Vertical, eu e Deus, e o horizontal, eu e os meus irmãos. E aí aqui ao final, o último, o amor. O amor é o afeto por nossos irmãos em Cristo. É esse amor que conduz a que nós sejamos inseparáveis do amor de Deus, meus irmãos. É um amor sacrificial que Deus teve em mandar o seu único filho. Um amor o conhecido, né, ágape, né, aquele amor que não teve limites para poder morrer e ressuscitar por cada um de nós e pelos nossos pecados. E é isso, meus irmãos. Vamos aqui, vamos continuar. Então, já fizemos menção a todos esses. Isso, vamos aqui 8.
Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Vamos lá. Nem inativos, nem frutíferos. O que é uma pessoa inativa? Inativa é aquela que está mais parada, mais inerte, sem ter um desenvolvimento, ficando mais quieto. Então, a gente já escutou muito falar, né? É crente de banco, né? Por que chama crente de banco? Porque ele não está na atividade, no desenvolvimento. Mas temos também que ficar atentos para não nos envolvermos em tantas atividades que esquecemos de adorar a Deus. Então temos que temos que ponderar, nem 8 nem 80, né? Que o pessoal fala, nem 8 nem 80. Então, essa inatividade é para que não fique parado, esperando, assim, olhando a vida passar, olhando para a praça. Não, o crente, o cristão, ele não pode ser inativo. Ele precisa produzir, ele precisa frutificar, né? E aí vem o de baixo, o infrutífero. E refere-se àquela pessoa que... Então, meus irmãos, como a gente estava vendo aqui, o infrutífero. O que é aquele que é infrutífero? É aquele que fala que tem a sua fé em Cristo, né? Que professa a sua fé, mas que é aquele ditado, né? Eu falo, mas eu não faço. Eu falo, mas eu não vivo. E aí ele falha nessa questão de desenvolver essas qualidades espirituais e frutificar, né? A palavra de Deus, ela fala, aquele que não der ramos, que não frutificar, o que tem que fazer? Corta e lança no fogo. Opa! Então vamos prestar atenção aí. Temos que ser frutíferos, temos que ser ativos, né? E aí deixa eu ver aqui o que mais que está falando. Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. 9. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então, meus irmãos, essa questão que fala aqui da cegueira, ele não consegue enxergar além. O que é viver por fé? Viver por fé é, diante dos olhos naturais, dos olhos humanos, não conseguir ver além daquilo que está na nossa realidade. Viver por fé, olhar por fé, é ver aquilo que está muito além, que Deus há de fazer nas nossas vidas. Então esse cego é aquele míope, né? Que não consegue enxergar de longe. Só enxerga de perto, incapaz de discernir a sua verdadeira condição espiritual. E não queremos ser míopes, não queremos ser cegos, não queremos ser ociosos, não queremos ser infrutíferos, queremos ser ativos, frutíferos, ter a visão em fé. Não viver por aquilo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Não é isso? Amém. Então vamos continuar aqui. 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês. Gente, Deus falou que nós somos raça eleita, nação santa, povo escolhido. E se somos tudo isso, que é promessa de Deus para as nossas vidas, por que não vamos abraçar, pegar, fazer essa promessa entrar nos nossos corações? Não agindo de modo que sejamos essa raça eleita. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui, inspirado por Deus. Se você não agir do modo que a gente falou aqui antes, com atividades, sendo frutífero, né? Gente, outra coisa, vou fazer um parênteses aqui. Ser frutífero, ser ativo, não significa estar sempre num trabalho em que seja visto. Uma coisa que precisa ser muito bem definido nas igrejas, né? É que, claro que isso é só lá naquele país, é que todas as funções, todos os dons
que são dados por Deus são muito importantes. Irmãos, cada um tem um propósito dentro da vida cristã, cada um tem um propósito no corpo. O corpo ele é formado por vários membros. Vamos pensar no nosso corpo físico. O dedinho do pé pequenininho, ele tem uma função. Não é porque ele é o pequenininho que ele é menos importante do que o dedão do pé, por exemplo. Não, meus irmãos. Cada um tem uma função e uma coisa. O que é o propósito para você pode não ser o mesmo propósito para mim. É por isso que às vezes as coisas ficam meio confusas. Por quê? Tem gente que quer ter um propósito de que não foi chamado para aquele propósito, né? Então, tem gente que só quer ficar em evidência, só quer aparecer. Isso não acontece, ainda bem, né? Isso acontece lá fora. Tem gente que só quer ficar em uma determinada posição para que possa estar em evidência. Não é assim que Deus fez. E para Deus não existe mais importante e menos importante. Somos todos membros de um corpo, o corpo de Cristo, onde Jesus é que é o cabeça, né? Então, cada um desse organismo tem a sua importância. Um exemplo, vamos pegar um exemplo na PIB Santa Cruz. Irmão Francisco, que é aquele, né, que faz aquilo, vai para lá, vem para cá. Às vezes não consegue nem sentar para assistir a aula. Que bom que agora está podendo prestar mais atenção na aula, assistir com mais calma, né, meu irmão? Ele tem o seu propósito dentro do corpo. Agora me bota para fazer alguma coisa que o irmão Francisco faz. Não consigo. Gente, eu não consigo. Ele olha para aquelas coisas, ele sabe exatamente cada viga, cada coisa ali da igreja. Outra questão, outro exemplo, uma pessoa que tem um propósito para evangelizar na rua, chegar nas pessoas. Às vezes não tem gente que fala, não, mas eu não tenho essa aptidão, eu não tenho isso, eu prefiro ficar nessa questão aqui. Fica na base, preparando um lanche para quem está na rua, que vai voltar. Gente, cada propósito é muito importante para Deus. Não existe aquele que é maior ou menor. Quando se começa a ter isso, é porque o corpo está em desarranjo. E não é isso que Deus quer, né? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. 11, né? Já chegamos no 11. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, gente, aqui Pedro é bem claro em dizer que para que possa entrar no reino de Deus, é preciso que essas questões estejam bem resolvidas. É preciso que aquilo que se fale seja o que se vive. Não pode haver cegueira espiritual, não pode haver inatividade, não pode ser infrutífero, né? Não podemos. Se somos chamados para estar no evangelho maravilhoso, dado por Deus, tudo preparado, ficaremos parados, infrutíferos? Não. E para que cheguemos ao reino, para que alcancemos o alvo, temos que estar atentos para chegar ao destino celestial. É aquele cristão que tem a prática das virtudes morais que sejam essenciais para essa vida de santificação. E as bênçãos do Senhor alcançarão. Seja perseverante, meu irmão. Seja aquele que crê, seja aquele que acredita nesse Deus que tudo pode. Mesmo diante de tantas questões, olhe para o alto, porque Deus, ele não fez o dia mal para que ficasse por todo o tempo. O dia mal, ele vem e vai embora, em nome de Jesus, aleluia. Né? Então festeje, celebre, porque você foi escolhido do Senhor, escolhido por ser raça eleita, sacerdócio do nosso Deus, nação eleita. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Bem, meus irmãos, por hoje chegamos aqui, né, ao final da nossa lição. Que o Senhor possa ter falado diretamente aos nossos corações, porque comigo falou tremendamente. Espero que tenha falado com cada um de vocês, meus queridos irmãos. Que vocês tenham uma semana muito abençoada, que tenham
realização de sonhos, realização de projetos que estejam na direção de Deus. E eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que na vida de cada um eu posso declarar no nome de Jesus, que é nome acima de todo e qualquer nome, haverá prosperidade espiritual, haverá solução de questões financeiras, haverá provisão, porque o nosso Deus não nos deixa faltar em nada. Obrigada, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, gente. Um abraço.